Não é verdade que ele não mandou estudar, está estudado, está trabalhado isso, existe uma articulação para isso. O general Hamilton Mourão falou exatamente isso publicamente, que vai ser trabalhada essa ideia de aumentar os ministros do Supremo, agora, se puder. Agora, o caso é o seguinte: se o Bolsonaro ganhar, você tem uma parte do Congresso que é centrão. Quem ganhou as eleições para o Congresso foi o centrão. O bolsonarismo é uma parte do centrão, mas o centrão é que ganhou. Mas você tem, igualmente, é, o Centro Democrático, que são outros partidos, MDB, PSDB, Cidadania, etc., e você tem, igualmente, a esquerda. Esse jogo vai ser feito depois da eleição, se der Bolsonaro, o Bolsonaro vai juntar o centrão a ele, uma parcela do Centro Democrático que vai ter domínio sobre o Congresso e tentará fazer isso mesmo, porque o que ele quer é ter nas mãos todas as instituições, inclusive o Supremo. Aumentando o número de ministros, ele terá nas mãos a indicação da maioria dos ministros. Isso está articulado, é fato. Se o Bolsonaro for eleito, ele vai fazer. Se o Bolsonaro não for eleito, aí o Lula vai se juntar, vai procurar o Centro Democrático, trazer para ele, e uma parcela do Centrão vem por gravidade. Aí ele também pode ter maioria no Congresso se trabalhar direito. E aí, essa questão do Supremo não vai morrer. Então, o que depende agora, o que me espanta é os ministros atuais do Supremo estarem calados, estarem com medo. A verdade é essa: os ministros do Supremo estão atemorizados e eles não estão vindo a público bater de frente com o Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe disso, sabe que ele está colocando os ministros contra a parede. Por quê? Porque ele não quer o tribunal haja contra ele durante as eleições. Então, ele está colocando contra a parede. Não sei, se ele ganhar, tudo bem. Os caras vão ficar com mais medo ainda, nada farão. Agora, se ele perder, tudo isso vai se voltar contra ele e esses ministros vão agir contra ele. A primeira coisa que eu iria observar é isso. Domingo, 8 da noite, é horário nobre na televisão brasileira, tem um alcance muito significativo de televisão ligada nesse horário. A Band, enfim, Band, o UOL vão concorrer com uma programação animada na concorrência, mas eu acho que é um horário realmente muito bom para fazer esse debate. Em relação ao que eu queria acrescentar em relação ao que o Sakamoto disse, a gente tem que levar em consideração que Lula e Bolsonaro juntos conseguiram mais de 91% dos votos no primeiro turno. O Lula com uma vantagem em relação ao Bolsonaro de quase 5 pontos percentuais, né? Então, eu acho assim, para o Lula, mais do que para o Bolsonaro, a questão é manter os votos que ele já teve, né? Eu acho que a estratégia dele, nesse sentido, explica-se essa vontade dele em não brigar no debate, porque eu acho que ele quer justamente ele não quer perder nenhum voto. O Bolsonaro, por outro lado, precisa conquistar votos, né? Então, eu acho que o foco da atenção realmente vai ser na estratégia do Bolsonaro. Se, de fato, ele vai partir para o ataque, vai ser mais agressivo, e se, de fato, o Lula conseguir manter uma atitude serena, não brigar, não baixar o nível, isso pode ter realmente impacto significativo aí na maneira como as pessoas vão perceber esse embate. Tem duas forças contraditórias agindo nesse debate. De um lado, os dois candidatos precisam conseguir mais votos ao centro do espectro político, né? Então, em tese, eles deveriam estar de forma mais moderada, falando mais de propostas, né? Evitando ímpetos, evitando dar sopapos, exatamente para fugir, para buscar quem foge da polarização, para quem não é nem de nenhum, nem de outro, para fazer com que aquela pessoa que estava nos 20,8% de abstenção, que não foram votar, venham votar, ou seja, se sintam, olha, eu vou votar nessa pessoa, ó, que ela me convenceu, né, por algum motivo. Só que de um lado tem essa força e do outro lado tem o fato de que o segundo turno
numa eleição polarizada como essa que a gente está, é uma guerra de rejeições, né? Tivemos Datafolha agora apontando uma rejeição de 51% do presidente Jair Bolsonaro, de 46% do presidente Lula, e uma briga em que um tenta mostrar que o outro é filho do capeta, ou maçom, satanista, tá aquela briga, na verdade, exatamente para tentar aumentar a rejeição do outro, né? Por enquanto, nessa briga de rejeições, o presidente Bolsonaro está ganhando, né? E 51% ainda é um número proibitivo para a reeleição dele, mas esse debate pode servir para isso, exatamente para tentar incutir, aumentar a rejeição do outro, mostrando que foi um corrupto, um roubou, um outro foi genocida, que seja, ou seja, apesar do presidente Lula estar dizendo que vai tentar fazer um debate de posições, o presidente Bolsonaro está dizendo também que o melhor vai vencer o debate, na prática a gente sabe que pode ter dedo no olho e gritaria exatamente por conta da tentativa de aumentar a rejeição do outro, ou seja, tudo pode acontecer. Agora, só para terminar, tem aquela velha máxima, quando um não quer, dois não briga. Se uma pessoa começar a sair do prumo e a outra conseguir manter a serenidade, isso pode passar para a audiência a imagem de que um é descompensado e o outro não. É muito difícil, na verdade, você restringir uma liberdade das pessoas de se manifestarem, usando vermelho e tal. Agora, eu acho que tem uma questão que a Simone Tebet vai em cheio, que é essa coisa do vai dar Lula, vai dar PT. Eu acho que esse voto, Lula já tem. Esse voto já está conquistado, é o voto do convertido, que já se convenceu de que é isso que eles querem. O que o Lula precisa agora é o voto daquela pessoa que não necessariamente gosta do Lula, gosta do PT, que também não gosta do Bolsonaro e que precisa decidir se gosta menos do Bolsonaro a ponto de votar para o Lula. É com essa pessoa que a campanha do PT tem que conversar. Eu acho, por exemplo, que mais do que cantar a musiquinha vai dar PT, é levantar a cor de fora Bolsonaro. É isso que vai mover muitos dos eleitores para cravar um voto no Lula e no PT agora no segundo turno. E é nesse eleitor que a campanha tinha que focar. Então, eu acho que a Simone Tebet, enfim, está certa no sentido de que, e eu entendo que ela esteja falando isso, no sentido de que a campanha precisa focar nesse eleitor, e não, porque não é uma campanha típica, não é uma campanha que ganha quem tem a maior preferência. A gente sabe da realidade do antibolsonarismo e do antipetismo, e nesse segundo turno, principalmente, é isso que vai definir muitos dos votos. Então, eu entendo que o recado da Simone foi esse, da necessidade de conversar com um eleitor que pode até não votar no Bolsonaro, mas que não está decidido ainda de cravar o voto no PT e garantir uma vitória mais concreta, uma vitória mais robusta ao Lula. Qual